sem paciência para nota 6. Chega de nota 6. Se Vinícius Júnior e Rafinha não decidirem, é hora de Endrick entrar como titular. Coragem ou loucura? Hoje a gente vai mexer no vespeiro. Essa é a Copa do Vinícius Júnior e do Rafinha, né, Flávio? Tipo, é o momento. Agora esses caras têm que mostrar. Porque eu não achei a Copa do Vinícius Júnior em 2022 ruim, tá? Não achei. Foi brilhante? Não, não foi brilhante. Agora, pra mim foi um dos principais jogadores da seleção brasileira naquela Copa do Mundo. A gente falou muito na época que o Tite parecia que tinha uma perseguição com o Vinícius Júnior, ter tirado o Vinícius Júnior no jogo contra a Croácia. Não teve muito cabimento, né? E a gente falou sobre isso. Mas eu acho que agora é o momento, né? Agora é o momento de ver se esses caras realmente estão preparados para serem os caras da seleção brasileira, do futecada. Não é uma molecada também sem experiência. É uma molecada que, quando recebeu, principalmente o Endrick, oportunidades, e eu faço questão sempre de lembrar do Estevão, né? Porque, para mim, foi a perda da seleção brasileira, assim, que eu acho que vai mais fazer falta. O Estevão caiu muito bem a camisa da seleção brasileira nele. O moleque jogou muito quando teve a chance com o Ancelotti na seleção brasileira, e é um tipo de jogador que faz muita diferença, né? É um jogador que tem um talento individual muito grande. Estevão e Endrick, né? Para mim, Luiz Henrique, que é menos, já é mais velho, mas também sempre que recebe ali aquela oportunidade, muitas vezes ele dá conta do recado. Tem isso, né, Mauro César Pereira? Você acha que o Ancelotti... Eu não falo Vinícius Júnior e Rafinha, talvez Matheus Cunha, né? Talvez, o Paquetá não tá tão bem, bota o Matheus Cunha na função, que já fez de 10, e coloca o Endrick. O Vampeta acha que o Endrick vai ser titular, vai conquistar a vaga durante a Copa do Mundo. Você acha que o Endrick ameaça esses caras do ataque, ou você acha que ele vai insistir? Como diz o Flávio, não insistiria tanto. O Tite assumiu que o erro dele foi demorar para mudar. Você acha que o Ancelotti teria essa coragem de, não funcionando num começo, botar um moleque desse como o Endrick para ser titular de seleção? Por que não teria coragem? Tá lá para jogar, ué. É um jogador do Real Madrid, tá emprestado ao Lyon, já jogou outras partidas pela seleção, não tem problema nenhum. Ele não é café com leite. Ele não tá lá a passeio, tá lá para jogar. E louquinho para jogar. Só acho, repito, que essa não é a grande questão. A questão é o funcionamento do time. A definição de como o time vai funcionar. Nesse próprio jogo, o Endrick fez o gol, mas ele pegou pouco na bola, né? Pouco na bola. O Brasil não proporcionou também a ele participar tanto do jogo, como o cara mais avançado. O que dá até valor, acho que dá muito valor ao fato dele ter tido uma rara oportunidade de aproveitar. Marcou o gol, ele tem um alto índice de aproveitamento, né? Mas depende muito do que vai acontecer com o time todo. Agora, pronto para jogar, acho que ele tá lá para entrar, mas não acho que ele disputa posição com o Rafinha ou com Vinícius, ele disputa posição com outros jogadores. O Matheus Cunha, provavelmente, né, Mauro? É que o Matheus até outro, o Bruno estava falando sobre isso, é mais um meia do que um centroavante, né? Aí depende do que o técnico quer, gente. O que ele quer? Qual a missão que ele vai dar para os jogadores? Né? O que ele pretende? Depende do que ele quer, que time ele quer, jogando de que maneira, né? O Endrick vai se encaixar num determinado cenário, o Matheus em outro, depende do que ele quer. E tudo que ele quer é especulação. É muito o quê? Observa um pouquinho do treino, uma informaçãozinha que vem dali, uma outrazinha que vem de lá, e daí as pessoas vão tentando, mas ninguém sabe exatamente. O Ancelotti não chegou e falou, vou jogar assim, né? Meu time vai ter essa característica, eu já defini que o sistema... Ele falou, eu já tenho o time. Detalhe, ele falou isso antes do corte do Wesley. Quando havia o risco do corte, mas a informação do corte ela vem depois, no dia seguinte, né? Muitas horas depois. Então, quando ele fala isso, não, já tem o time. É possível que ele escolha um time bem diferente, ou diferente, e aí pergunta ele, o senhor disse que já tinha o time, ele vai dizer, mas eu não sabia que o cara ia ser cortado. Já explicamos o porquê desse corte mudar, poder mudar muito a formação do time. Então depende muito do que ele pretende, né? Como ele pretende. Pode jogar o Matheus junto com o Endrick, por exemplo. Problema nenhum.
Agora, a gente está falando muito pouco do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique faz o corredor direito. Ele pode ter o Luiz Henrique. De repente, ele pode estar pensando no Luiz Henrique. Luiz Henrique, Rafinha, Vinícius e Matheus mais avançado, sem um típico centroavante. Pode ser isso o começo. Porque tem aí jogadores que fazem gol, né? Jogadores que têm gol. Rafinha, Vinícius, Luiz Henrique, Matheus, os caras que finalizam, fazem gol. Pode ser. Essa é a ideia dele, o Paquetá fica de fora. Como já falamos ontem aqui, a ausência do Wesley pode ter prejudicado muito o Paquetá. Porque ele se encaixaria bem ali para ser o cara do lado direito, o meia que joga aberto pela ponta, vem trabalhar por dentro, abre o corredor, passa lateral e a coisa funciona. Mais ou menos como no próprio Flamengo, ele já jogou, no West Ham já jogou, o Everton Ribeiro jogava assim no Flamengo, o Jadson jogava assim no Corinthians do Tite, o meia que joga pela ponta. O Ozil jogou assim a Copa de 2014, o Tite até deu uma entrevista depois dizendo que se inspirou no Ozil de 2014 para montar o Corinthians com o Jadson jogando de ponta armador do lado direito no time campeão brasileiro 2015. Então ele perdeu esse lateral, com isso, vejamos, esse rapaz aí está sendo um pouco citado, de repente ele pode ser um nome que surpreenda aí muita gente na escalação. Porque ele mudou, né, Mauro? Depois que não deu tão certo o Luiz Henrique como titular, ele muda e coloca o Paquetá. Aí realmente ele deixou de ser muito falado. Isso. Sim, mas ele tinha o Wesley. Não tem mais o Wesley, essa é a questão. Ele tinha e não tem mais. Mudou. E você vê uma outra coisa, o Luiz Henrique é um bom exemplo disso. O Luiz Henrique vinha do banco em outros jogos e ia bem. Olha, o Luiz Henrique está pedindo passagem. Aí começa o jogo, não começa. Por quê? Porque o começo do jogo é mais difícil do que o segundo tempo. Ainda mais é amistoso. O começo do jogo, você enfrenta um adversário organizado, se defendendo e tal. No segundo tempo, geralmente você tem mais espaço, as coisas acontecem com mais facilidade. Quem vem do segundo tempo encontra um caminho mais fácil. Um monte de alteração. Várias alterações, o adversário com reservas, né? E o cara que reserva, ele entra com a fome danada, né? Porque ele quer mostrar serviço. O cara que é titular, ele está um pouco mais tranquilo ali, está preocupado, como já falamos aqui, até muitas vezes em evitar certas disputas de bola, quer evitar uma lesão. O Wesley se machucou sozinho dando um pique, pô. Os caras não ficam preocupados. Já o cara que é reserva, ele pode pensar, cara, eu não posso começar a me poupar, eu tenho que mostrar serviço aqui que eu quero jogar. Então são situações diferentes, cenários diferentes do jogo. Eu acho que essas comparações são muito, muito equivocadas quando elas são feitas. Ah, o fulano entrou melhor. Sim, ele pegou outro momento do jogo. O Igor Thiago, no jogo contra... Foi Croácia, né? É. O Igor Thiago e o Hendrick entram, fazem a jogada, surgiu um pênalti, o gol do Igor... É outro momento do jogo, em relação ao primeiro tempo. Claro que é outra história, é outra fase do jogo. Então, assim, o cara tem menos tempo, mas encontra um cenário, às vezes, mais fácil. Então, acho que a comparação não pode ser por aí. Não acredito que o técnico pense dessa maneira. Ah, entrou bem, então eu vou trocar. Não acho que seja assim, não. Até porque acho que é muito raso ele pensar dessa maneira. Ele tem que ter um olhar um pouco mais adiante. E vai muito do que ele quer, o que ele tem em mente. Qual a tarefa que ele dá para esses jogadores. Né? O Ancelotti, ele não tem uma avaliação ainda. Para mim não dá para ter. Eu concordo que, mas ele teve um aproveitamento bom. Mas não dá, eu achei ruim. Eu não acho. Se eu falava isso do Tite, eu vou falar pro Ancelotti. Para mim, a avaliação de treinador é Copa do Mundo, né? É Copa do Mundo. Agora, tem uma coisa também que muita gente me pergunta, Bruno, na rua. Ô, Pilhado, será que o Ancelotti vai fazer essa seleção, jogar bem de novo? Eu não acho, Bruno, que tem essa cara. Pelo contrário, eu acho que vai ser uma seleção que vai entrar nessa Copa para ser muito competitiva, mas não para ser um futebol bonito. O que você acha? Taça jogando feio ou show jogou sem assim a Copa de 2014, o Tite até deu uma entrevista depois dizendo que se inspirou no Ozil de 2014.